Há uma arte no escutar. Escutar a fim de descobrir se o que se diz tem significação. E depois de escutar, julgar, aceitar ou rejeitar. Mas antes de tudo, escutar. A questão é que a maioria de nós não escuta. Somos preparados para ser desfavoráveis ou favoráveis e não para escutar com neutralidade. Se escuta neutralmente, só então de certo começará a descobrir o que se esconde atrás das palavras. As palavras são meios de comunicação. Você tem de aprender o meu vocabulário, a significação de minhas palavras, para reconhecer a importância do assunto. A coisa de primordial importância é aprender a escutar de maneira apropriada. Se lê um poema de espírito prevenido, como pode compreender? Para apreciar o que o poeta te deseja fazer compreender, você deve vir com liberdade para isso. O problema que se depara a maioria de nós nesse momento crítico é se o indivíduo é apenas um instrumento da sociedade ou o fim da sociedade. Estamos, vocês e eu, como indivíduos, destinados a ser utilizados, dirigidos, educados, regulados, moldados por um certo padrão, pela sociedade, pelo governo. Ou a sociedade, o Estado, existem para o indivíduo. O indivíduo é o fim da sociedade. Ou é um simples títere que se ensina, explora e massacra como um instrumento de guerra. Eis o problema que se depara a maioria de nós. Eis o problema do mundo. Se o indivíduo é mero instrumento da sociedade, um brinquedo para ser moldado ao sabor das influências, ou se a sociedade existe para o indivíduo. E como nós vamos verificar isso? É um problema importante, não acha? Se o indivíduo é apenas um instrumento da sociedade, então a sociedade é muito mais importante do que o indivíduo. Há de ser verdade isso. Nos cumpre, então, renunciar à individualidade e trabalhar em prol da sociedade. Nesse caso, o nosso sistema educativo tem de ser inteiramente revolucionado e o indivíduo transformado em instrumento para ser utilizado e destruído, liquidado, posto de parte como um importuno. Mas se a sociedade existe para o indivíduo, então a função da sociedade não é de moldá-lo segundo um padrão, mas sim de lhe dar o sentimento, o ímpeto da liberdade. Temos, pois, de verificar o que é falso. Como você entraria nesse problema? É um problema vital, não acha? Não depende ele de nenhuma ideologia, da esquerda ou da direita. Se está na dependência de qualquer ideologia, temos nesse caso uma pura questão de opinião. As ideias sempre geram inimizade, confusão e conflito. Se você se estriba em livros da esquerda ou da direita, ou em livros sagrados, está dependendo de meras opiniões, sejam do Buda, do Cristo, do capitalismo, do comunismo, ou sejam quais forem. São só ideias e não a verdade. Um fato nunca pode ser negado. A opinião relativa a um fato pode ser negada. Se pudermos descobrir a verdade contida nessa questão, estaremos aptos para agir independentemente da opinião. Não é, portanto, necessário que nos descartemos do que os outros nos disseram. A opinião do esquerdista ou de outros chefes
é o produto do seu condicionamento. Portanto, se para o descobrimento depende do que se encontra em livros, você está amarrado pela opinião. Para o descobrimento, não necessitamos de conhecimentos. Como descobrir a verdade contida nessa questão? De acordo com ela, agiremos. Para achar a verdade nessa questão, precisamos estar livres de toda propaganda, o que significa estar aptos para considerar o problema independentemente de qualquer opinião. Toda a tarefa da educação consiste em despertar o indivíduo. Para perceber a verdade disso, precisa estar muito lúcido, o que significa que não pode depender de nenhum chefe ou guia. Quando você escolhe um guia, você o faz por causa da confusão em que está. E por isso os seus guias são também confusos, como está acontecendo no mundo atualmente. Por consequência, não pode recorrer a um chefe para te guiar ou te ajudar. O problema, pois, é como encontrar a verdade nessa questão. Se o indivíduo é o instrumento da sociedade, ou se a sociedade existe para o indivíduo. E como vai verificar isso? Não intelectualmente, mas realmente. O que se entende por indivíduo? O que é o você? Quem somos nós, física e psicologicamente, exterior e interiormente? Não somos o resultado de nossa civilização, nacionalidade, religião e etc. Assim, o indivíduo é o resultado da educação, técnica ou clássica. Somos o resultado do ambiente. Aos que dizem que não são apenas seres físicos, mas algo mais. Em vocês mora a realidade, Deus. Isso, afinal de contas, não passa de mera opinião, resultado da influência da sociedade. É uma reação condicionada e nada mais. Aqui na Índia, acreditam que são mais do que o produto de influências materiais. Outros creem que são apenas isso e nada mais. Ambas as crenças são condicionadas. Tanto uma como a outra são o resultado de influências sociais, econômicas e outras, o que é um fato bem evidente. Nos cumpre, pois, em primeiro lugar, reconhecer que somos o resultado das influências sociais que nos cercam. Quer creia no hinduísmo, no cristianismo, quer na ideologia esquerdista, ou em nada absolutamente. Vocês são o resultado daquele condicionamento. Agora, para se descobrir se é algo mais, é preciso que haja liberdade de qualquer condicionamento. Para sermos livres, devemos pôr em dúvida a reação social, pois só então poderemos descobrir se o indivíduo é apenas o resultado da sociedade ou algo mais. Isso é, só há possibilidade de descobrirmos a verdade a esse respeito, pondo em dúvida a influência social, econômica, a influência do ambiente, das ideologias e etc. Só os que põem em dúvida são capazes de promover a revolução social. Tais indivíduos, uma vez livres de padrões, de crenças, de ideologias, estão aptos para ajudar a criar uma nova sociedade, não baseada em condicionamento algum. Vendo que o mundo está atualmente em conflito, com o imperialismo, as guerras, a fome, o aumento de população, o desemprego, o antagonismo, percebendo tudo isso, uma pessoa que tenha real interesse irá verificar se o indivíduo é o fim da sociedade. Isso é, se a sociedade existe para o indivíduo.
Se ela existe para o indivíduo, então a relação entre o indivíduo e a sociedade é inteiramente diferente. Nesse caso, o indivíduo é um ser livre em relação com a sociedade, também livre. Requer isso um extraordinário conhecimento de si mesmo. Sem autoconhecimento, não há base para o pensar. Somos simplesmente moldados pelas circunstâncias. Sem conhecermos o nosso eu total, não pode haver um pensar correto. A compreensão de nós mesmos não é achada como nos retirar da vida, como fugimos da sociedade para a floresta. Pelo contrário, ela se encontra nas relações com nossa esposa, com nosso filho, com a sociedade. As relações são um espelho no qual vemos a nós mesmos. Afinal de contas, se deseja compreender alguém, você não o condena, mas o estuda, o observa, sob todas as condições. Você é um observador silencioso, que observa sem condenar, pois só assim irá compreender. Dessa compreensão surge a clareza, que é a base do pensar correto. Mas, pela mera repetição de ideias, por maravilhosas que sejam, nos tornamos gramofones, tocando conforme as várias influências, mas sempre somos gramofones. É só quando se deixa de ser um gramofone que o indivíduo adquire importância. Somos, então, verdadeiros revolucionários porque descobrimos o real. A liberdade de ideias, de condicionamento, só ela pode produzir revolução, a qual deve começar em você, e não com um plano previamente traçado. Qualquer pessoa engenhosa pode elaborar um plano, mas ele de nada serve. O descobrimento do que somos traz consigo uma revolução radical. E esse descobrimento não depende de plano algum. Esse descobrimento é essencial para a criação de um novo estado. Me entregaram várias perguntas. Antes de responder as perguntas, importa verificar por que razão vocês fazem as perguntas. É com o intuito de robustecer as suas opiniões? Ou de criar uma controvérsia? Ou de contestar o que se diz? Porque se fica apegado às suas opiniões, escutará munidos dos seus argumentos, não escutará com a disposição de verificar o que se diz. Eu espero que escute, não com o espírito de antagonismo, mas com o intuito de verificar o que é a verdade. Se for ao encontro do que se diz com as suas opiniões, de que vale escutar?